Vamos lá, meus irmãos, continuando nossa 7ª aula de Teologia Sistemática 6, matéria de Escatologia, o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos trabalhando aqui sobre os resumos do Grudem. Então, continuando aqui, meus irmãos, ainda o resumo do capítulo 20, né? Terceiro ponto, leia para nós, Júnior, por gentileza. Contudo, os demônios estão limitados pelo controle de Deus e têm poder restrito. Isso daqui é importantíssimo. Antes da leitura, gente, só fazer um comentário. Percebam, irmãos, nós trabalhamos em vários pontos já desde o início desse módulo. Mais do que saber os tempos dos acontecimentos das profecias, é conhecer a pessoa de Deus, as suas promessas, a nossa própria pessoa, ou o que Deus espera de nós, é conhecer o arqui-inimigo de Deus, é conhecer os ministros sagrados de Deus, que são anjos, querubins, serafins, é conhecer os adversários, que são os demônios, porque independente do contexto ou das épocas, lembrando que aquele desenho, né, que é o desenho pelo qual a gente até trabalhou bastante aqui, do mapa, né, o plano divino através do século, esse daqui, e todos os padrões que nós aprendemos sobre escatologia, todas as nossas deduções, que podem ser sim reais, podem acontecer sim, como alguns irmãos deduziram, mas se não acontecerem, não tem problema, porque nós saberemos quem é Deus, nós saberemos o que Deus espera de nós saberemos o nosso dever, conheceremos os nossos arqui-inimigos, como eles atuam, seja nos finais dos tempos, ou seja em qualquer época. Percebam que o gostoso de estudar aqui teologia sistemática é se ater ao que de fato importa. Se o milênio vai ser realmente literal, se não vai existir milênio literal, se vai ter uma data também que vai inaugurar o milênio e vamos ter 1000 anos de fato, de 1000 dias, tudo bem, tranquilo. 1000 dias não, 1000 anos, né? O milênio de fato de 1000 anos, né? Dá muito mais do que 1000 dias, né? Mas o que não importa qual será o contexto, o importante é saber das promessas, porque nas profecias nem sempre vem tudo num pacote fechado e claro e nítido. Então, você vê, a gente está estudando aqui sobre o arqui-inimigo, e estudar sobre o arqui-inimigo, a gente aprende como ele atuou aqui no período da inocência, a gente sabe como ele atuou aqui diante do ministério de Jesus, e a gente saberá como a gente sabe como ele agiu aqui na história, está agindo, e de repente, supondo que sejam 7 anos literais mesmo, de perseguição, 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, ótimo. E se for começar o milênio, tudo bem. Então, quer dizer, mais do que pintar um quadro e esperar o quadro acontecer ipsis literis, é nós sabermos o seguinte: temos um adversário, temos um dever diante de Deus, temos almas para ganhar, vamos ganhar as almas e deixemos o Senhor cumprir a profecia de acordo com a vontade dele. Né? Vocês estão vendo como é importante a gente ter essa visão, eu diria, mais escriturística, porque aí a gente se prepara para qualquer fim e para qualquer contexto, para qualquer tribulação, seja ela geral ou seja ela, né, regional, tá bom? Tranquilo, meus irmãos? Então vamos voltar aqui para o item 3, né? Leia para nós, Júnior, por favor. Contudo, os demônios estão limitados pelo controle de Deus e têm poder restrito, né? Ou restritivo. A história de Jó deixa claro que Satanás podia fazer só o que Deus lhe permitia, e nada mais. Os demônios são mantidos em algemas eternas, Judas 6, né? E os cristãos podem muito bem resistir-lhes por intermédio da autoridade que Cristo nos legou. Tiago 4,7. Esse texto é muito lindo, né, irmãos? É um texto que nos desafia a gente lutar mesmo contra o diabo. Então, meus irmãos, o que vocês têm dúvida disso?
Concordam com o que a gente acabou de ver? Né? É importante vocês saberem dessas promessas e principalmente sobre essa área restrita do diabo, né? Lembrando, irmãos, aqui mais uma vez, eu gosto muito de ensinar isso à igreja, né? Qual é essa área restrita? Que área é essa restrita? Porque aqui no mapa, olha só, né? Nós ocidentais temos uma ideia de que o inferno é aqui embaixo, né, irmão? É debaixo da terra, né? O inferno é debaixo da terra. Mas, segundo as escrituras, a luta e a batalha é na esfera dos ares. Não é debaixo da terra, né? Essa ideia debaixo da terra é uma ideia pagã, é uma ideia errada, que o inferno é debaixo, né? Mas o inferno pode ser em qualquer lugar onde o inimigo esteja. E a gente sabe que as esferas das batalhas se dão nos ares, né? Nas potestades dos ares. Então, não é necessariamente debaixo da terra. Agora, qual é essa área restritiva, né? O que nós poderíamos dizer sem medo de errar? Qual é esse campo de atuação onde o diabo ele domina? Como que nós poderíamos denominá-lo? É onde tem o quê? É onde que se faz o quê? Pastor, é no mundo, né? No mundo. E quando a gente fala no mundo, a igreja está no mundo. Então, que mundo você está se referindo? O mundo sistema. O sistema mudando, porque a Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Opa, então é no sistema regido pelas rédeas, pelas diretrizes, pelo cabresto das trevas. Não é isso? Isso. Logo, mundo aqui a gente pode dizer o seguinte, que todo território onde é restrito ao diabo é onde há o quê? Pecado. É onde há o quê? Uma vida de independência de Deus. Percebam que nessa área, onde é a área do pecado, é onde o diabo atua. Simples assim, meus irmãos. É tão simples. Quando a gente entende isso, fica tão claro o Salmo 1, não fica? Pode ver. Aqui é a roda dos escarnecedores. Aqui é o lugar, né, das contendas, das chocarrices, né? Onde há pecado é onde o diabo atua. Mais atua. Hã? Onde ele mais atua. Então, mas a gente pode dizer, até, né, Júnior, sem medo de errar, que é a área de atuação dele, né? Totalmente onde tem o pecado, né? Qualquer tipo de pecado. Por isso que, olha só que coisa linda, quando nós entendemos que fomos separados a uma vida de santidade, é muito doce isso para nós, irmãos. Por quê? Porque a santidade, o que é a santidade em tese? Qual que é a palavra? O que significa a palavra santidade? Separação. Pois é, separado do quê? A gente não compactua com isso. Logo, esse é o campo de atuação do diabo. Logo, eu tenho que estar para cá, aonde é o campo de atuação de Deus. Simples assim. Eu me separo, eu não entro. Por isso, irmãos, é tão simples. Quando a gente entende isso, isso é tão libertador, né? E aí a gente entende que a área dele é essa. E mesmo para ele agir dentro dessa área, ainda ele pede para Deus. Tá bom? Tudo bem? Esse texto de Tiago 4,7, olha só, tem mais um segredinho aqui que eu quero destacar com vocês. Olha lá, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Percebam que a postura da igreja contra o diabo é resistir. A postura contra o diabo é lutar contra ele. Então, Por que nós devemos ter essa postura militar, de batalha? Porque o nosso general já venceu a batalha suprema. Logo, nós, com ele, vencemos o mal. Se nós não estamos no campo de atuação do maligno, a gente pode lutar contra ele. Agora, olha que curioso. Jesus diz que quando se trata do diabo, a gente luta e resiste. Mas quando se trata dos assuntos da carne, a gente faz o quê? Quando se trata da carne, a gente luta contra a carne? A gente foge. Aí, Beatriz, é tão simples, né? Ou seja, se são as coisas carnais, a gente foge, a gente não luta.
porque a nossa natureza é pecadora. Mesmo um nascido de novo, ele não deve provocar a Deus. Se Deus disse para a gente fugir da aparência do mal, ou seja, ali está uma área que a gente pecou um dia, que é uma coisa que faz parte da... A gente foge, a gente passa longe dali. Agora, se aqui fosse um demônio, se fosse um diabo, aí a gente luta. Isso é muito claro, meus irmãos. Pastor, mas o diabo não está naquele pecado? Claro que ele está, mas é um pecado necessariamente, é uma área que o diabo está. É muito simples, em toda fraqueza humana tem setas malignas. Mas muitas vezes, vamos dizer assim, vamos decodificar aqui, meus irmãos, resistir contra o diabo é literalmente quando a gente vê que é uma afronta espiritual, que não tem uma origem física, de aparência do mal. E como a gente traduz isso, irmãos? É muito simples também. Lembrando que todos nós, um dia, por termos sido libertos do pecado, nós éramos escravos a alguma coisa. Ou seja, daquilo que éramos escravos, nós fazemos parte do grupo de risco. Como assim, pastor? Vamos lá. Quem era viciado em dependência química, ele faz parte do grupo de risco do quê? Dependência química. Quem era alcoólatra faz parte do grupo de risco do alcoolismo. Quem era uma pessoa violenta, agressiva, faz parte do grupo de risco de agressão. Quem praticou muita orgia, promiscuidade, faz parte do grupo da promiscuidade. Ou seja, tem a ver com alguma coisa espiritual? Tem. Mas essa coisa espiritual escravizou um dia a nossa carne. Logo, contra a aparência do mal, onde a nossa carne é tentada, o que a gente faz? A gente foge. E aí a gente só vai para as batalhas no mundo espiritual, mas a gente não vai lutar contra a nossa carne. E isso é muito simples, mas é muito poderoso, e muitos crentes caem aqui. Então, saber que fazíamos parte de um grupo de risco, por exemplo, meus irmãos, eu era uma pessoa que fumava, eu faço parte do grupo de risco do tabagismo. Eu era um católico, para mim as práticas idólatras é uma coisa muito simples. Eu faço parte do grupo de risco da idolatria. Ora, eu tenho que tomar cuidado o tempo todo com isso. Eu não posso baixar a guarda, senão eu posso voltar a praticar isso. Então, percebam, a área de atuação do mal é aquela pela qual ele sempre predominou. Então, é uma coisa simples isso, mas é importante a gente saber desses detalhes para a gente poder criar resiliência contra tudo isso, tá bom, meus irmãos? Mas eu acredito que se a pessoa, Jesus libertou de verdade, não sou mais escravo. Eu acho que eu não sou mais grupo de risco. Por quê? Porque eu já sou, o milagre de Deus já operou na minha vida, então eu sou uma nova criatura. Sim, sim, Júnior, mas quando eu falo assim, grupo de risco, eu estou querendo mostrar que aquela área que ainda, se nós não vigiarmos, a gente pode voltar. É nesse sentido. Não que você não foi liberto. Eu fui liberto da idolatria, por exemplo. Eu posso entrar em qualquer igreja católica, como muitas vezes já entrei em casamentos de amigos, de parentes, e não vou, né, orar para os ídolos. Mas eu quero dizer o seguinte, a idolatria foi uma coisa que um dia foi muito forte na minha vida. Se eu não tomar cuidado, eu posso agora, até mesmo dentro da igreja evangélica, ter práticas idólatras e não perceber. Culto à personalidade. Então, perceba, eu fui liberto, não tenho dúvida disso, do tabagismo, eu fui liberto. Mas para que eu vou me aventurar, por exemplo, em qualquer coisa que eu sei que, de repente, por exemplo, se eu fui escravo daquele vício, eu tomo um cuidado maior do que os outros, entendeu? Vamos lá, Júnior, quem foi escravo, por exemplo, escravizado pelo alcoolismo? Se é uma pessoa que teve um dia aquela fraqueza, esse irmão ele tem que fugir de qualquer coisa, por exemplo, de um bombom com licor. São coisas simples. Eu não estou dizendo que eu estou pondo aqui um peso, Júnior, você não possa. Mas tem pessoas que podem acionar um gatilho. Entendeu o que eu quero dizer? Desencadear. Desencadear. E isso é um que é um zelo, Júnior. Lembra que Paulo fala sobre a comer carne ou não comer carne, a lei da licitude, da conveniência? Uhum. Todas as coisas me são lícitas. Então, para uns, comer carne é pecado, para outros não. Então, segue um pouco desse princípio, Júnior. Por exemplo, Júnior,
Você tem uma história dentro da Igreja Batista, mesmo você tendo se desviado, de repente você lembra que você já compartilhou isso conosco, não é nenhum problema eu citar aqui. Mas vamos supor que você tivesse se afastado de Deus e tivesse se enfiado em grandes pecados, em grandes práticas. Hoje, talvez, você teria que tomar mais cuidado. Nem todo mundo que se afasta de Deus se enfia o pé na jaca. Mas o que eu quero dizer é que, muitas vezes, quem um dia viveu lá nas trevas e agora foi iluminado, é importante que ele tome cuidado, porque senão ele pode voltar a ter certas práticas e aquilo vira um gatilho ruim para ele, entendeu? Por isso que eu gosto de chamar de grupo de risco, não é colocando medo, mas é colocando, sim, um cuidado. Olha, fique alerta, fique vigilante aqui. Vamos lá, Júnior, só para a gente encerrar esse ponto aqui. Você já deve ter conhecido de irmãos que, mesmo dentro da igreja, praticaram o adultério. Se a pessoa não se admitir que essa é uma área de muita fraqueza, esporadicamente ele pratica o adultério. Quando ele tem essa consciência, não, eu faço parte desse grupo de risco. Ou seja, eu não posso brincar com isso. Eu não posso baixar a guarda. A pessoa, ela cria nela uma vigilância onde, vamos supor, começa uma nova amizade, é um irmão, começa uma nova amizade com a irmã, e fala, não posso ter amizades. Não vou, porque eu já tive 3 quedas e eu não quero nunca mais para a minha vida. Percebe? O que muitas vezes faz com que a gente caia é o nosso excesso de segurança. Saber que faz parte de um grupo de risco não tem nenhum problema. Entendeu? E é isso que eu quero dizer, eu não estou querendo colocar como um peso, mas como um alerta. Quem nunca adulterou, ele não sabe o que é viver debaixo dessa sentença do adultério. Mas quem já adulterou uma vez, 2 vezes, já viu o casamento praticamente ruir, ou quem sabe já casou de novo, porque foi buscar restauração em Deus, sentiu na pele como que foi difícil isso, ou seja, a pessoa se considerar assim é um gesto de humildade, entendeu? É isso que eu gosto de dizer. Eu não tenho dúvida que Deus libertou, mas se a gente não tomar cuidado, a gente volta às velhas práticas, entendeu? Pode ver que nem todo mundo é tentado na mesma área. Uns são tentados pelo dinheiro, outros são tentados pela pornografia, outros são tentados pela agressividade, outros são tentados... E por que eu estou falando isso? Porque os demônios, eles sabem da área em que um dia nós fomos tentados. E ele vai colocar pratos ali. Ele não vai colocar, por exemplo, se eu fiz parte do grupo de risco da promiscuidade, ele não vai colocar para mim, por exemplo, vícios. Ele vai colocar assuntos pelos quais um dia eu caí. O inimigo, ele é astuto. Não é que ele é onisciente, nada disso, como a gente já trabalhou aqui. Mas eu só estou colocando isso porque eu acho que é importante eu passar aqui para vocês, né? Tá bom? Meu ponto de vista, tá, Júnior? Podemos continuar? 4, leia para nós, Júnior, por gentileza. Verifica-se diferentes estágios da atividade demoníaca na história da redenção. No Antigo Testamento. Como no Antigo Testamento a palavra demônio não é usada com frequência, de início podemos ter a impressão de que há pouca indicação de atividade demoníaca. Todavia, o povo de Israel frequentemente pecava seguindo a falsos deuses. E quando nos damos conta de que esses falsos deuses na verdade, forças demoníacas, compreendemos que muitas passagens do Antigo Testamento, de fato, se referem a demônios. Olha só, então, aqui é uma coisa bem curiosa. Pode ver que qual que era a grande fraqueza do povo de Israel? Uma pseudo-idolatria também. Aonde Deus curou o povo judeu, irmãos? Aonde que Deus curou o povo judeu da idolatria? Definitivamente. Onde foi? Na Babilônia? Parabéns, Cília. Até a Babilônia, os judeus flertavam com a idolatria. Pode ver que quando Jacó sai com Raquel, Lia e com as suas outras 2 concubinas, elas levavam ainda o que? Os ídolos do lar. Exato, do pai, né? Podem ver que isso era uma coisa que acompanhou os judeus em todo o Velho Testamento. Quando houve a divisão do reino, pode ver,
o que Israel fez logo de cara com Jeroboão? Construiu um altar lá em Dan e outra em Betel, e que era o quê? 2 altares de adoração. A tribo do norte, lembra disso? E mesmo Deus tendo separado Jeroboão como um líder das 10 tribos, a primeira coisa que ele faz quando ele está com o poder na mão, ele cria os seus bezerros de ouro, de adoração. Hã? Quando sai do Egito também, o paganismo... Exato, antes, obrigado, Júnior. Quando sai do Egito, o próprio bezerro lá com Arão, né? É. Percebam que todo o Velho Testamento, o povo de Deus sempre flertou. Vamos lá, Júnior. Ó, como é legal, né? Quando a gente segue uma linha de raciocínio. O grupo de Israel tinha um grupo de risco? Tinha. Qual era? A idolatria. E Baal foi um grupo de risco para o povo de Israel? Opa, pelo amor de Deus. Daqueles ídolos, aqueles totem, né? Tá, o demônio está por trás daqueles totem de ídolo, né? Uhum. E olha que interessante. Aí nós temos, então, o castigo de Deus contra a tribo do norte. E vem cá, e a tribo do sul? Também fazia parte desse grupo de risco? Mesmo lá na tribo do sul, o templo estando lá em Jerusalém? Eles eram tentados também com relação a Baal, a idolatria? Sim, sempre flertava, né? Sempre flertava. E Lembra, né, o profeta... até Abraão, né, que saiu do paganismo também. Abraão vem aquela ideia de El, né, Deus lá, do antigo Deus pagão, vem de lá, os pais dele. Então, mas você vê que Abraão não flerta com a idolatria, né, Júnior? Sim, mas ele vem de uma origem de pagão, né? culto pagão, né? Agora, por que eu estou falando isso? Olha, a gente vê que mesmo quando não aparece o demônio diretamente, ele aparece de forma indireta. E no Antigo Testamento também tem uma outra coisa, como eu mencionei na última aula. Muitas vezes, o mal, Satanás, não estava presente ali como ser, mas estava o quê? A maldade no meio das pessoas. E pode ver que Davi trata muito bem disso, entregando os maldosos a Deus, os inimigos. Então, Satanás não está diretamente, nem os demônios diretamente, mas o quê? Os frutos de Satanás, a essência dele e dos seus erros estão, né? Então, isso está o tempo todo no Velho Testamento. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, alguma pergunta? Agora, B, Júnior, por gentileza. No ministério de Jesus, após centenas de anos de incapacidade de alcançar um triunfo real sobre as forças demoníacas, é compreensível que, quando Jesus surgiu expulsando demônios com absoluta autoridade, as pessoas tenham ficado assombradas. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si: que venha a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Jamais se vira na história do mundo tamanho poder sobre as forças demoníacas. Aqui, como eu mencionei bastante na última aula, que no Novo Testamento há um descortinar dessa área. Literalmente, irmãos, é aqui onde a gente vê a grandiosidade da obra do Messias. Ele veio trazer para nós algo que estava subjacente, que estava escondido, e ele mostra, ó, essa luta é real. Tem Satanás, eu venci ele no deserto, eu estou vencendo ele no ministério, eu vencerei ele na cruz. E tem os demônios, eu estou vencendo ele. Sigam o meu exemplo e percebam o que eu irei fazer na cruz. E ele realiza tudo isso. Por isso que o Novo Testamento dá um novo panorama sobre essa dimensão da guerra contra o mal. E podem ver que é o Novo Testamento quem vai marcar todas as demais gerações. Isso é maravilhoso, tá bom? Então, isso é muito importante para a gente não esquecer, porque é aqui que entra o grande desfecho. Lembram-se, irmãos, que os judeus eles tinham como ideal que o Messias seria um líder político, que viria libertá-los do cativo dos romanos, ou seja, da opressão do Império Romano. Mas Jesus vem e liberta-os de Satanás. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Olha, os romanos é só mais um detalhe na vida de vocês. Assim como haverá romanos,
haverá germânicos, haverá bárbaros, haverá muçulmanos, haverá uma religião pagã, haverá uma sociedade moderna, pós-moderna, mas percebam, eu venci o diabo e vocês podem vencê-lo comigo. E o que importa é vencer as trevas, é vencer o pecado. E as questões humanas, no tempo certo, eu estabelecerei. É isso que ele veio mostrar no Novo Testamento. Então, é muito legal quando a gente tem essa premissa, porque aqui também a gente pontua muito bem os sinais dos tempos. Não importa como serão os sinais dos tempos. Se a igreja é arrebatada antes, no meio ou no final, se o milênio começa no arrebatamento da igreja, ou se a gente passa pelo milênio e Jesus vem no final, não importa. O importante é que a gente sabe que esses segredos ele já nos deu, e é esse exemplo que a gente vai seguir em qualquer contexto, em qualquer época. Então, por isso que esse assunto é muito importante também agora, tá bom? No Velho Testamento também, quando Moisés chega lá no faraó, lá, ele faz alguns milagres lá da cobra, faz alguns milagres lá da água transformada em sangue. E os magos do Egito lá, os feiticeiros, eles fazem alguns milagres também, né? Ele replica, né? Só que depois ele não consegue mais. Aí, tanto é que a cobra que Deus, Moisés fez lá, o milagre da cajado, ela devora do outro lado. Exato. Agora, olha que interessante, Júnior. Meu professor, pastor Paulo, doutor Paulo, que foi, assim como eu estou sendo para vocês, pela bondade de Deus, tá, meus irmãos? Vocês sabem que hoje, infelizmente, eu estou dando aula sozinho, né? Não era o meu intuito, não era o meu ideal, mas eu tive também um professor que ele era o coração do seminário, que ele me deu todas essas aulas de teologia sistemática, as doutrinas principais, hermenêutica, ou seja, eu diria que 80% do que eu passo para vocês eu aprendi com ele, o Dr. Paulo. E o Dr. Paulo dizia assim para nós, pastor Paulo, que o Egito, ele realizava coisas sobrenaturais, e em nenhum momento as escrituras negam. Nenhum momento. E aí o pastor Paulo diz o seguinte, que nos sinais dos tempos, o mundo vai viver aquela dimensão de uma espiritualidade tão grande, aonde vai ser um confronto entre o bem e o mal. E percebam que no Egito, como o Júnior bem citou, quando Moisés realmente faz ali os milagres pelo poder de Deus de transformar a água do Nilo em sangue, os faraós fazem a mesma coisa. A serpente de Moisés e as varas também dos magos são transformadas, a vara de Moisés é transformada em serpente. Então percebam que havia sobre o Egito um poder sobrenatural imenso. De que ordem era aquilo? De uma ordem do mal. A Bíblia não nega, dizendo que aquilo era falcatrua, que eram enganadores. É interessante, né? Ou seja, muitas coisas acontecem nas religiões que é o poder do mal mesmo atuando, é o sobrenatural, é a influência maligna, né? Mas Jesus nos deu a resposta, ele nos deu, né, eu diria, todo o caminho, e a gente na nova aliança tem que saber conservar isso, tá bom? Beleza? Então agora, minha irmã Beatriz, leia para nós, por gentileza, essa parte. Na era da nova aliança, essa autoridade sobre as forças demoníacas não se limitava apenas a Jesus, pois ele concedeu autoridade semelhante primeiro aos 12, em Mateus 10:8, Marcos 3:15, e em seguida aos 70 discípulos. Depois de um período de ministério, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lucas 10:17. Jesus respondeu: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:18. Indicando novamente um grande triunfo sobre o poder de Satanás. Isso, repetimos, provavelmente ocorreu no momento da vitória de Jesus sobre a tentação no deserto, mas as Escrituras não indicam explicitamente quando isso aconteceu. Então, meus irmãos, olha só que interessante, né? Na nova aliança, enquanto ministério de Jesus, eles já recebiam a autoridade contra o mal. Mais uma vez, nós lembramos aqui, essa autoridade foi dada a quem? À igreja, a nós. Em meu nome expulsarão demônios. Esses demônios que expulsaremos é em toda a nova aliança, agora e na tribulação. Como que Deus vai fazer tudo isso? A gente não sabe,
mas a gente sabe do seguinte, que a igreja ela tem autoridade contra as hostes malignas. E agora o próximo ponto, Beatriz, leia para nós, né? E é muito legal, olha só. No milênio. Por favor. Durante o milênio, o futuro reinado de 1000 anos de Cristo na Terra, mencionado em Apocalipse 20, a atividade de Satanás dos demônios ficará ainda mais restrita, usando linguagem que sugere uma restrição muito maior na atividade satânica do que a que presenciamos hoje. João descreve assim a visão que teve do início do milênio em Apocalipse 20, do 1 ao 3. Ou seja, né? Então a gente vê que a atuação do príncipe das trevas será imensa durante esse período. Por isso que é importante, irmãos, sempre, indiferente de quando acontecerá, como acontecerá, saber das promessas de Deus para nós. Porque seguir um modelo fechadinho, se der alguma coisa errada, ou seja, se aquilo que acreditávamos não acontecer, não é porque a palavra de Deus deixou de se cumprir, é porque, de fato, a gente leu errado, ou interpretou errado, ou teve uma dedução, eu diria, parcial da história, tá bom? Mas o mal ele vai ser atuado, vai acontecer, né? As atividades dos demônios ficarão, sim, aqui no caso mais restrita, porque a gente vê que será um período de castigo, onde Deus permitirá também um acerto de contas com o planeta. E aqui, meus irmãos, mais uma vez voltando, né, para aquelas leituras, a leitura literal e alegórica. Hoje, por exemplo, a gente vê que o mundo está passando sobre juízo. Isso é inevitável, isso é inquestionável. As pessoas sabem do que é certo e errado e elas fazem vista grossa, né? Então, a gente está vivendo já esse juízo, né? Tá bom? Leia para nós, Beatriz, o próximo ponto, o juízo final, por favor. No juízo final. Ao final do milênio, Satanás é solto e reúne as nações para a batalha, mas é definitivamente derrotado e lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Então o juízo de Satanás e seus demônios estará completo. Aqui é o grande ponto para qualquer um de que o acerto de contas com Satanás ainda não chegou, porque ainda ele não foi lançado. Ele não está lá, né? Isso é um fato. Aqui só lembrando do desenho, mais uma vez, ó. Então esse desenho e aí onde entra as utilidades dos mapas. E por isso que eu disse desde o meu primeiro dia de aula, irmãos, estamos aprendendo com todas as correntes, estamos aprendendo com todos os irmãos, e aqui é uma verdade. A gente sabe que há o Hades, lugar onde o inimigo está, o inferno, a gente sabe que é o lugar de tormento, mas ainda aqui não é o lugar definitivo. Isso ainda vai acontecer. Isso é um fato. Por isso que a gente sabe que na cruz, Jesus já venceu o diabo. Na cruz, o Senhor já realmente tomou, né, as chaves que estava sobre o poder. Aquela mesma autoridade que o homem tinha, que entregou de mão beijada para o diabo, agora na cruz, Jesus restaura essa autoridade a nós. E por isso que a gente vê que a igreja ela é vencedora e ela é triunfante. Ela é por causa da obra de Cristo. Mas esse mal que foi sentenciado, né? Eu gosto de usar a figura aqui, Júnior e irmãos, de um juiz que decreta, né, batendo ali o martelo, a sentença, mas que a pena vai ser cumprida em tal dia. Por exemplo, pena de morte, Júnior. Por exemplo, em países que tem pena de morte. Então, seria mais ou menos isso. Na cruz, Jesus sentencia as trevas. Satanás, os demônios e todos os desobedientes que não queiram crer em Jesus ou seguir o evangelho. Mas o dia da sentença final, né, da execução, é lá na frente. Né? Trono branco, né? Trono branco. Exatamente, né? Então, assim, pastor, mas então o diabo não foi vencido. Não, ele já foi. Ele já perdeu. Ele não tem mais autoridade. O único campo de atuação dele é o pecado. Por isso que a gente não pode brincar com o pecado, tem que buscar a misericórdia debaixo das asas inquebráveis do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Aquele parágrafo anterior fala que a Beatriz leu, que ele, no milênio terá restrição, né? Mas nesse período aí ele não estará preso? Não... Então, aqui, na ideia do Gruden, Júnior, essa restrição seria o período da tribulação, né?
Tá, Seria mas mais ou menos isso, sabe? Ele terá uma atuação, mas uma certa restrição. Ele não vai poder fazer o que ele quer. Pode ver que mas ele, nas taças, nas trombetas, em cada castigo, ele atua segundo os desígnios de Deus, né? É bastante, mas é restrito, né? porque se ele está preso, eu penso assim, seria mais a atuação dos demônios, né? Se ele está preso, assim, mesmo no Então, milênio, mas porque no milênio não vai, o milênio, o pecado ainda vai existir, isso, embora será meio que um paraíso, que o leão estará com a criança, tem toda aquela toda questão aquela questão, né? Mas assim, paradisíaca. você vê, Júnior, por exemplo, quando a gente fala agora sobre esse período de restrito, como a gente vê que ele não está, segundo a leitura, né? Vamos pegar aqui a leitura pré-milenista, pré-tribulacionista. Aqui, de fato, também, eu acabo tendo muita empatia por ela e eu, particularmente, eu acredito na possibilidade do anticristo ainda ser uma pessoa, ser um ser. Então, Amém. pode ver que quem está sobre o anticristo, ou quem está sobre a besta, o falso profeta, qual é o espírito que está nele? É um espírito de um demônio qualquer? Vamos imaginar, irmãos, né? Vocês sabem que dentro do espiritismo existem vários nomes, né? E cada religião tem os seus nomes, né? Lá no espiritismo tem a Pombagira, tem o Zé Pilintra, tem o Tranca-Rua, né? E vai, não é? Mas assim, vamos imaginar que no mundo espiritual, assim como no mundo angelical há uma hierarquia, nas trevas também há uma hierarquia, né? Onde Satanás ele está na frente de todos e tem as suas hierarquias. No caso, quando aparecer o anticristo, quem vai estar sobre o anticristo e dentro do anticristo é o próprio espírito de Satanás. Vamos lá. Quantas possessões malignas ou demoníacas Satanás teve na Bíblia? Quantas vezes Satanás se incorporou de alguém na Bíblia? A Bíblia menciona quantas possessões onde o próprio espírito maligno entrou dentro de alguém. Porque a gente, quando pega o Novo Testamento, tem várias possessões malignas. Mas nas possessões ali, nós vemos que são demônios, não é Satanás. Mas existem duas ocasiões na Bíblia que Satanás incorpora. Vocês lembram qual é? Gadareno ou não? Não. Ali era uma legião. Ali Ali, mesmo era uma legião. Sabe quais são? Vocês vão... Não Eu sei que sei. vocês sabem, só não estão lembrando. Ó, uma é no Novo Testamento, em Judas. A Bíblia fala que Satanás entra em tá no Judas. corpo de Moisés, né? Não. Judas não é o Judas, é o Judas Iscariotes, Júlia. Ah, tá. Pode ver, a Bíblia, quando fala que Satanás entrou em Judas. Pedro também, né? Ou não? Hã? Pedro só foi Não, a Pedro só foi uma tentação, né? Ele tentação. estava cogitando das obras dos homens. Só Ele estava cirandeiro. sobre a orientação maligna. Aham. Por causa Influência. que aquilo, quando fazemos a vontade dos homens, que vai contrariar a vontade de Deus, já estamos na Influência. sugestão das trevas, né? Olha só, Júnior, quando Judas Iscariotes traz Jesus na ceia, a Bíblia vai dizer que Satanás entra dele, ou seja, Satanás incorpora no Novo Testamento em Judas Iscariotes, e o outro que está no Velho Testamento, Saul, ele recebia um demônio. Mas quando Satanás incorpora em alguém, é no Éden, é na serpente. Então, há só duas possessões na Bíblia onde Satanás incorpora em alguém. A terceira vez que Satanás incorporará em alguém, a Bíblia fala que é no anticristo, ou na besta, ou no falso profeta. Entendeu? Essas são as únicas 3 vezes que a Bíblia menciona aonde ele incorporará alguém. Por isso que na minha leitura, tá, meus irmãos, me entendam, tá? Eu acredito que um dia existirá de fato o anticristo. E para mim isso é literal. Quando vai ser, como vai ser, não me pergunte. Também acho que é Mas pessoa, né? É uma é pessoa. pessoa. Porque o texto no Apocalipse se trata. E também nas cartas de Paulo. Entendeu? Sempre tratou assim na história, né? De pessoas mesmo. Que tem protagonismo pro mal. E o diabo, meus irmãos, mesmo ele estando nos ares, ou como diz as escrituras, vagando nos desertos, para ele atuar, ele precisa de corpos, tá? Corpos.
ele não atua sem corpo. Ele pode até ter, sim, uma certa força, mas a força maior dele se dará quando ele se apossa de alguém, ou de algum corpo. E aí é onde ele pratica mais destruições. Tá bom? Agora, Júnior, explicou aqui essa questão da... É uma área, sim, Uhum. de destruição, mas é restritiva. Por quê? É restritiva pelo tempo, porque serão 7 anos. É restritiva porque é uma pessoa e porque também ele terá um tipo de mal. É 1/3 da terra, é 1/3 das árvores, é 1/3 das águas. Ou seja, é muita coisa, mas é restritivo. Porque, olha só, Júnior, deixa eu só... esse ponto é legal. Meus irmãos, vocês acham que o diabo não gostaria agora de destruir o planeta todo? Meus irmãos, ele odeia o ser humano. Ele odeia Deus e logo ele odeia o ser humano. O diabo só não destrói agora quem está hospitalizado, na cadeia, quem é débil mental, quem está nos lugares de pessoas que têm problemas mentais. Ele só não destrói porque Deus não permite, viu? Só por isso. Porque mesmo que a pessoa esteja no campo, olha só que interessante, lembra o território que é o pecado? Mesmo que esteja aqui no pecado, ele só vai fazer alguma coisa, e até mesmo matar, quando Deus permitir. Porque mesmo uma pessoa estando aqui dentro desse território, Deus ainda está dando chance, muitas vezes pelo sofrimento dessa pessoa sofrer, ora pelas escolhas erradas, ora pelos vícios, ora até mesmo pela possessão maligna, Deus está permitindo a pessoa sofrer para que por meio do sofrimento ela saia daqui. Ou seja, o diabo, mesmo ele tendo esse campo de atuação que é o pecado, a graça de Deus envolve até esse campo de atuação. Porque se o diabo pudesse, agora ele destruiria o planeta. Mas ele não pode. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Entendeu? E é nisso que também a gente não fica com medo dele, né? Porque Deus é sobre ele. Podem ver que Jesus disse, não tema o diabo que pode apenas matar o corpo. Tema a Deus que pode matar o corpo e lançar a vida no inferno, né? Dando essa ideia de que eu, o Senhor, sou soberano, né? Tá bom? Tudo bem? E a igreja também na terra, né? Como? A igreja também na terra, também, Deus ele usa a igreja também para limitar também essa Sim, atuação. exato. E aí onde entra, Júnior, e é por isso que na aula que nós tivemos anterior, que foi de antropologia e depois de pneumatologia, Júnior, o poder de Deus na igreja. Exato. Perceba, irmãos, ao nosso privilégio. Agora, por isso que a gente não pode ser uma igreja, me entendam, irmãos, e aqui sem vaidade, a gente tem que ser muito sério só. E deixar Deus realizar o que Ele quiser conosco. E a gente faz o nosso papel e ele vai fazendo os milagres e a gente vai glorificando a ele. Porque na hora que a gente está fazendo uma igreja para agradar homens, a gente corre um sério risco de já estar se enveredando por uma religião morta, cheia de pecados, que agrada aos homens. E aqui, mais uma vez, a essência da igreja é agradar a Deus, tá bom? Bom, para a gente correr e concluir, meus irmãos, vamos lá. Leia para nós agora, Tomé, nossa relação com os demônios. Eu não gostei dessa parte, né? Desse tópico, né? Eu não achei legal, não. Eu não achei legal, não. Não é, não, acho que o Gruden ou os tradutores não foram felizes, né? É nossa relação, né, com os demônios? Não, não tem nada a ver. Eu colocaria outra palavra. Eu não sei como está no inglês, tá, meus irmãos? Mas aqui fica a observação aqui para a editora Vida Nova, né? Fazer uma correção. É nossa relação compreendendo o nosso papel com os demônios, porque ficou esquisito, não ficou? Eu sei que depois ele vai explicar, mas né, ficou nossa relação com os demônios? Não, não quero relação nenhuma com esses caras, não. Né? Então, leia para nós também, por gentileza. Estariam os demônios ainda hoje ativos no mundo? Algumas pessoas influenciadas por uma cosmovisão naturalista que só admite a realidade que se pode ver, tocar ou ouvir, negam que existe hoje demônios, argumentando que a crença nessa realidade reflete uma visão de mundo obsoleta ensinada na Bíblia e em outras culturas antigas. Por exemplo, o alemão Rudolf Bultmann, estudioso do Novo Testamento, negava enfaticamente a existência de um mundo sobrenatural de anjos e demônios,
Ele argumentava que essas coisas não passavam de mitos e que era necessário demitizar a mensagem do Novo Testamento, eliminando esses elementos mitológicos para que o Evangelho pudesse ser recebido por pessoas modernas, doutrinadas pela ciência. Dá uma pausa aqui, Tomé, só deixa eu falar um pouco sobre Bultmann, né? Há uma matéria chamada Teologia Contemporânea. Essa matéria, ela trata sobre a teologia que foi existindo depois da Reforma. E ela traz uma linha, principalmente voltando mais para esses teólogos filósofos. É uma matéria pesada, no sentido assim, você tem que conhecer um pouco de filosofia e bastante de teologia sistemática. Porque é aqui, irmãos, que nascem aquilo que a gente chama de teologia liberal. Ou seja, o mundo antigo, eles tinham essa dualidade e a luta entre o bem e o mal. Mas o mundo moderno, científico, humano e inteligente, não precisa mais dessa briga no mundo dos espíritos. A inteligência nos faz agora entender que aquilo era algo para o passado, porque hoje nós, com o conhecimento que temos, não precisamos mais de ir para o lado místico. Então, seria mais ou menos esse campo que Bultmann está defendendo. E todos os outros teólogos liberais, meus irmãos, eles literalmente, assim, de verdade, fazem um desserviço à boa teologia, tá bom? É bom que vocês conheçam, mas eu digo sem medo de errar, meus irmãos, eles vão com artifícios filosóficos, desconstruindo a revelação sagrada, nos enchendo de humanismo e de filosofias humanas. E, olha, eu diria, sem medo de errar, que eles mais fizeram desserviço do que um serviço. A única exceção desses grandes filósofos foi Immanuel Kant, que ele realmente soube separar a filosofia da teologia e explicar ambas, mostrando, olha, na filosofia nós tratamos sobre o ser humano. Logo, a base da filosofia é o ser humano. Na teologia nós tratamos Deus. Logo, a base não é o ser humano. A base é a espiritualidade, é a pessoa de Deus. Logo, elas não se conversam, essas duas coisas. Se você está na filosofia, a base é o ser. Que ser? O ser humano, físico ou metafísico. E se você está na teologia, a base é Deus. Logo, Deus é espírito. Então não queira você fazer um contrapeso dizendo que são iguais, porque não são. Eles são antagônicos. Um nasce no espírito e o outro é matéria, é humana, é ideias humanas e abstratas. O outro é espírito, é o mundo além da matéria. E é a pessoa de Deus. Logo, não tem como você coexistir as duas coisas. Por isso que, inclusive, até o mesmo Kant, ele vai dizer que, por exemplo, não existe filosofia cristã. Se é filosofia, é filosofia. Se é cristianismo, é fé. Ou seja, os assuntos sobre fé, os assuntos sobre Deus estão baseados na fé. Os assuntos sobre a filosofia estão baseados no ser, na razão, na humanidade. Aqui o que Bultmann está tentando fazer é trazer a religião para o lado humano. Ou seja, ele tirou a essência, que é a fé. Por isso que aqui, é óbvio, ele vai falar que é mito. E nós precisamos demitizar, ou seja, tirar os mitos. Isso tudo é mito. Demônio é mito, Satanás é mito, expulsar o demônio é mito. E aí, como que você explica, pastor? Com certeza ele diria algo do tipo que as pessoas que estavam possessas tinham problemas neurológicos, psicológicos. Agora, vamos lá. Quem já viu uma pessoa possessa? Quem já lutou contra o endemoniados? Meu irmão, a gente sabe que aquilo não tem nada a ver de problema psicossomático ou psicológico. É possessão. E que quando a gente exercita a palavra e no poder de Deus ali há uma libertação. Quem já foi um possesso e viveu a libertação sabe do que de Bultmann está dizendo a maior tolice. Então, percebam, por que Bultmann, como outros teólogos liberais, acharam um terreno fértil nos séculos passados?
porque ainda é aquilo que eu falei já para vocês, era uma fase do humanismo muito grande, né, dos ismos. Então a igreja estava indo por esse caminho. Graças a Deus, o Senhor teve as suas vozes que preservaram desse mal. A gente tem os grandes puritanos, temos John Bunyan, temos George Whitefield, John Wesley, temos Spurgeon, que foram vozes contra esse modernismo, entendeu? E graças a Deus, podem ver, irmãos, olha que interessante, a igreja da Inglaterra, ela não se enveredou, como foi a igreja da Alemanha. Esse lado mais filosófico, a igreja da Alemanha sofreu. Já a igreja da Inglaterra, não. Olha que curioso, né? Tem uma frase que é a seguinte: a boa teologia nasce na Alemanha, é amadurecida na Inglaterra, é alterada na América e é consumida no Brasil. Ó, vou repetir. A boa teologia nasce na Alemanha, ela é envelhecida na Inglaterra, ela é adulterada na América e ela é consumida no Brasil. Pode ver, é mais ou menos isso que aconteceu, né? Mas os ingleses, aqui voltando à ideia, os ingleses, a igreja da Inglaterra, ela teve um papel maravilhoso na preservação da sã doutrina, irmãos, na história do protestantismo. Podem ver que todos os grandes avivalistas passaram por lá e foram para a América levar esse evangelho puro. Entenderam? E podem ver que os Estados Unidos, eles nascem com essa história, não do evangelismo europeu puro e simples, mas do evangelismo inglês. Não foi do evangelismo alemão, polonês, né? Mas foi suíço, mas foi com o evangelismo inglês, né? Tudo bem, era a colônia inglesa, né? É interessante, né? Tá bom? Então, ficou claro aqui essa ideia aqui de Bultmann? Como que isso é perigoso? Sim, eu tenho algumas dúvidas aqui desses últimos pontinhos. Pode falar. Nesse ponto que o pastor está falando agora sobre os naturalistas, ele tem muito a ver com aquilo que eu te perguntei da outra vez, né? Sobre aqueles gnósticos, agnósticos, sei lá o quê. Que eles falam bem nessa área, né? De tipo assim, Deus é impessoal, não sei o quê, então tudo é a ciência. Então, sabe, você vai aprender, Beatriz, como você está aqui há pouco tempo conosco, mais para frente, quando você fizer a aula de introdução ao Novo Testamento, aí a gente vai estudar, principalmente no Novo Testamento, o que são os agnósticos, o agnosticismo. Mas vamos dizer assim, que aqui, né, a teologia liberal, esse lado mais humano dessas escolas teológicas que se enveredam para a filosofia, querendo ou não, eles vão flertar, sim, com um tipo de agnosticismo. Mas não só com o agnosticismo, mas eles vão flertar principalmente com a filosofia, Beatriz. Sabe aquela filosofia que diz o seguinte: olha, a fé tem que ser entendida pela razão. Não é um ato de crer, mas é um ato de entender. Então, a teologia liberal, ela vai flertar, sim, com o agnosticismo? Vai. Mas ela vai flertar principalmente com toda a filosofia. Como assim? Vou tentar te explicar, Beatriz. É mais ou menos o seguinte, Beatriz, é como se os teólogos liberais que nascem depois da Reforma, eles vão tentar explicar a fé. Por exemplo, Beatriz, o Mar Vermelho se abriu. Não, eles vão dizer assim, não é que o Mar Vermelho se abriu. Houve uma seca em tal lugar, ou senão as águas baixaram. E ali, o Mar Vermelho dava para ser atravessado entre o Egito e a Península do Sinai. Ou seja, o povo de Deus passou com águas na canela. Você está entendendo? Eles vão tentar cientificar o Velho Testamento. Porque no momento em que eles vão e olham o Velho Testamento, de fato, como está escrito, eles têm que admitir que houve um milagre. Já que eles estão tentando dar uma explicação para todo o Velho Testamento, então eles tentam cientificar o milagre. Por exemplo, quando Josué passa ali no Jordão com os sacerdotes, eles vão falar o seguinte: não foi isso que aconteceu. O Rio Jordão não é que ele secou, é porque houve um período de seca, houve um terremoto em tal região, houve uma erosão lá no Jordão, em tal região, as águas ficaram detidas e as pessoas conseguiam passar a pé enxuto.
Não foi um milagre ali sobrenatural. Está entendendo? Científico. Eles tentam cientificar o Velho Testamento. Por isso que eu disse para vocês, irmãos, que a igreja, logo depois da Reforma Protestante, ali de 1500 até 1600, ainda se conservava, mas de 1600 em diante, até 1800 e pouco, quase 1900, esse período foi horroroso para a igreja, porque aqui foi o grande período do humanismo, onde, na filosofia, nós falamos que aqui é o período, hoje nós estamos no período pós-moderno, mas aqui é o período da modernidade. E na modernidade, o que acontece? Só se cria no que se explicava. Logo... Iluminismo, né? Hã? O advento do iluminismo, né? É o advento do iluminismo, exatamente. Então, Dentro da modernidade, propriamente dito, o que se falava? Bom, eu preciso explicar e entender para crer. Como que eu vou explicar que Josué falou para os sacerdotes pegarem a arca, carregarem no ombro e irem andando até o Jordão, e milagrosamente ficou uma parede de água aqui e o restante secou? É fé. O texto bíblico é claro com isso. Assim como o Mar Vermelho. Então, no modernismo, eles diziam, não foi isso que aconteceu, ali é uma figura de linguagem, ali é mitológico. Aí vem o discurso de Bultmann, entendeu? Então, eles tentam cientificar, e eles tentam explicar por meios filosóficos, entendeu, Fia? Foi isso. Então, quando você falou agora sobre o agnosticismo, essas coisas, isso aconteceu lá no início da igreja, mas lá era outro tipo de ver. Lá era uma outra crença. Os agnósticos, eles acreditavam sim no sobrenatural, mas de outra forma. Eles também buscavam crer em Deus por meio do que eles entendiam. Só que eles faziam uma celeuma, uma bagunça. Porque dentro do pensamento do agnosticismo, a gente vai estudar isso com mais detalhe, eles diziam o seguinte, que tudo que é da matéria é má, e tudo que é do espírito é bom. Logo, o agnóstico, eles creem no espírito. Eles creem no espírito. A teologia liberal, eles questionam o espírito, entendeu? Eles vão questionar o Satanás, os demônios. Dentro do agnosticismo, Beatriz, eles vão dizer o seguinte, que existe anjo e existe Deus. E tanto é que, o agnóstico, Jesus ele não veio com corpo. Jesus ele veio como um anjo, um ser que esteve na Terra, mas ele não tinha corpo. Aí a gente vai ter que negar as escrituras falando que ele estava em carne. Você vai ficar, quando a gente chegar lá, você vai entender melhor os termos paulinos e principalmente joaninos, quando fala assim, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo não veio em carne é de Satanás. E é por isso que João vai trabalhar muito sobre a encarnação, porque os agnósticos e o agnosticismo, ele foi forte aonde? Ali no primeiro século, entendeu? Aí você vai entender melhor. Esse período aqui, depois da reforma, é o período que eu chamo de teologia liberal. E aqui, meus irmãos, aqui o negócio foi estreito, viu? Esses camaradas aqui... Só para vocês terem uma ideia, só uma última citação, eu já deixo você falar, Júnior. Dentro dessas citações aqui, para você ter uma ideia, tem teólogos, eles são chamados de teólogos, tá? E muitos deles não eram nem crentes, viu, irmãos? São chamados de teólogos, respeitado para muitas igrejas. E muitos vão dizer assim, olha, não precisa orar, basta você pensar. Pensou em Deus, você já está orando. É umas coisas assim, medonha, irmãos. Medonha. Uma última citação aqui, irmãos. Lembram quando Josué vence Jericó? Ali não foi o poder de Deus? Eles vão tentar cientificar, dizendo que as trombetas, quando tocavam, fizeram um som. E aquele som, porque é o poder do som, né? A gente sabe que o som ele é algo físico, né? O som, pode ver, ele reverbera. Então eles vão dizer o seguinte, que não cai pelo poder de Deus, cai por causa das ondas sonoras que bateram na muralha e ela rui. É de rir, eu sei que é de rir, mas na época deles, eles estragaram muita gente. Muita gente passou a duvidar do Velho Testamento. Então, muitas das igrejas que foram acometidas da teologia liberal, pregava-se só o Novo Testamento, e mesmo assim, só textos assim bem que falavam sobre ética e moral.
A teologia liberal, meus irmãos, é uma praga no meio do protestantismo, tá? Guardem isso, tá bom? Então, fala, Júnior, você ia falar alguma coisa? Porque até o século XVI o debate intelectual era teológico, né? Depois é que vem para as questões filosóficas, né, científicas, já depois desse período, entra já com o iluminismo, né? E o humanismo, onde entra Exato. o racionalismo. Né? Irmãos, nenhum problema de pensar, nenhum problema de conjecturar, de argumentar. Por isso que eu falei para vocês há pouco de Immanuel Kant, tá? Depois pesquisem mais sobre Immanuel Kant, é brilhante, porque ele foi um grande filósofo e um grande teólogo. Ele conseguiu dividir as coisas. Ó, filosofia é o ser humano, campo humano. Teologia, fé em Deus, campo espiritual. Ela não se mistura. E a partir de Kant, olha só que interessante para a gente fechar a aula. Immanuel Kant foi tão genial que na filosofia há um corte, irmãos. Assim como na psicologia, Freud foi uma lenda, e pode ver que na psicologia ela é uma antes de Freud e uma depois de Freud. A psicologia é assim. A mesma coisa aconteceu com Immanuel Kant na filosofia. Com Kant, a filosofia, antes de Kant, a filosofia ela misturava muito, inclusive o romanismo fez um desserviço. E aí veio os teólogos liberais protestantes. Mas quando Immanuel Kant veio, a filosofia é uma antes de Kant e ela é outra depois de Kant. Tá bom? É muito legal. E aqui, só para vocês terem uma noção, né? Por isso que eu estou... Percebam, irmãos, por que nós fundamentamos vocês no texto sagrado? Para vocês não enveredar para doutrinas de filósofos contemporâneos liberais, entendeu? Já pensou se nós estivéssemos estudando teologia sistemática liberal aqui? Vocês estariam negando os milagres. E eu não queria... Hã? O Jesus histórico. É isso, Jesus histórico, e aí vai, né? Ou senão o Jesus mítico, né? E aí vai, né? Tantas coisas que a gente, né? Os milagres, Irmãos, teve milagre, né? Vamos, mais alguma coisa para a gente fechar o módulo, para a gente ir para o último bloco? Mais alguma pergunta? Pastor, na parte lá que estava falando dos julgamentos, né? Que o povo vai lá pro lado, não sei o quê. A minha dúvida é, teria alguma possibilidade de, depois daquele julgamento, de quem está no Hades, no último julgamento, mudar o destino? Porque automaticamente a gente pensa que se a pessoa foi julgada uma vez, ela vai se condenar de novo. Então, Beatriz, o texto bíblico é claro dizendo sobre esses assuntos, filha. O texto bíblico não dá margem para dúvida. O texto bíblico mostra, podem ver, que ao homem está ordenado o quê? Morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Toda decisão é tomada para nós durante a vida. Morreu na decisão, está selada por toda a eternidade a escolha. E os demônios? Foi no momento em que também eles tomaram a decisão de conscientemente seguirem o mal e a rebelião. A decisão eterna deles já está tomada. E o texto bíblico é muito contundente com isso. Eu sei que nós, seres humanos, muitas vezes queremos ser complacentes, mas não tem margem para isso, entendeu, Beatriz? Morreu, está decidido. Então, é por isso que nós devemos fazer como Paulo, pregar em tempo e fora de tempo. A ideia do purgatório nasce no humanismo, tá, Beatriz? A Bíblia não tem purgatório. O purgatório bíblico é o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Aceitou em vida, está garantido a eternidade. Não aceitou, rejeitou, está perdido por toda a eternidade. Por isso que a Bíblia vai falar sobre a bem-aventurado é aquele que não passa, né, pela segunda morte, dando essa ideia da morte eterna. Tá bom, filha? Hebreus deixa claro isso. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Já que você fez essa pergunta, é importante te falar, olha só, na revelação sagrada, que começa lá com Adão, Eva, Noé, e depois vem com Abraão, e aqui começa a história do povo de Deus, e aqui estamos, vamos colocar aqui o final de todas as coisas, podem ver que a Bíblia, ela segue uma linha, sempre tendo uma revelação paulatina, mas é sempre progressiva, dando uma ideia de continuidade. Nas religiões,
principalmente espíritas, Beatriz, pode ver, o homem reencarna, né? Ele reencarna, ele começa de novo, ele volta, ele volta. Na Bíblia Sagrada não tem essas voltas. Pode ver que a nossa história é uma continuidade, que começou lá com Adão, Eva, houve a ruptura, depois houve a reinauguração com Abraão, e aqui estamos. Não tem essas rupturas de reencarnação, né? Não tem essas rupturas de segunda chance. A gente está ainda na continuidade. Por isso que conhecer a verdade é libertadora. Podem ver como que as religiões espíritas, e principalmente orientais, elas colocam sempre uma volta, né? Reencarna, volta, reencarna, volta, reencarna, volta. É um ciclo inacabado, né? Karma, né? Do karma. E nas escrituras não existe isso, né? Por isso que a gente está seguindo uma história. Qual é a história? A história que Abraão começa. E que os apóstolos consolidam. E a gente está nessa caminhada. Pode ver que nós estamos dentro de um princípio, que é o princípio que Deus inaugura. Por isso que nós estamos debaixo da nova aliança. Ele é a nossa referência. Tudo muda, né? Pode ver que o cristianismo é muito diferente em todos os aspectos. Exato. Tá bom? Talvez para sempre, né? Ele entrou no santíssimo lugar, Cristo, como sacerdote e vítima, né? Para sempre. Para sempre. Uma vez por todas, né, Júnior? É. Glória a Deus. Tá bom, Beatriz? Fechou? Sim. Até o final dos 3 anos, filha, você vai ficar ligeiríssimo. Você vai ver onde vai encaixar, né, Júnior? O Júnior está chegando. O Júnior está na penúltima matéria dele, meus irmãos. Glória a Deus, né? Chegar nas matérias. Mas essa e a outra e se forma. Glória a Deus. Então, Ano assim, que vem tem formatura, hein? então. E tem gente. Já no intervalo eu falo para vocês aí. Esse fechamento ela vai gostar bastante. 1 e 2. Tem gente que tá falando que vai se formar sem a beca. Pode isso, irmãos? Não. Mas a gente fala no intervalo. Deixa eu parar aqui, que senão vai ficar muito longa essa aula, tá bom? Beleza.